No livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 12 e 13. Esse é o texto que o Senhor Deus, nessa noite, nos fez sentir no coração para estar transmitindo aos irmãos uma palavra de Deus nessa oportunidade. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículos 12 e 13, nos diz assim a santa e boa palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem pode dizer amém? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Podeis assentar, meus irmãos. Antes de estarmos trazendo a palavra de Deus nessa noite, eu quero agradecer a Deus por essa tão honrosa e maravilhosa oportunidade de estar aqui em Foz do Iguaçu, mais uma vez. Neste momento era para mim estar retornando já, né, pastor Isaías? Eu ia sair agora de 7 horas da noite e chegar de madrugada em Fortaleza, mas aprove ao Senhor adiar aqui a nossa estadia em mais 3 dias. Estaremos retornando na sexta, e o Senhor nos dá a oportunidade, meus irmãos, de estar aqui na Igreja Central, aqui em Foz, nessa noite, para compartilharmos da bênção do Senhor, da presença de Deus, e também trazer uma palavra à igreja nessa oportunidade. Antes de tudo, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pelo pastor Isaías Cardoso e família. Tem sido bênção no nosso ministério, tem sido bênção para o estado do Ceará, desde o ano de 2003, né, quando o pastor Sodré estava aqui ainda em vida, e desde aqueles primeiros momentos o Senhor nos abençoou ali em algumas igrejas no interior do estado, e desde lá até hoje, já aproximadamente 11, 12 anos após, o Senhor ainda nos dá a oportunidade, meus irmãos, de estarmos compartilhando desta comunhão e estarmos compartilhando das bênçãos de Deus com a igreja aqui em Foz do Iguaçu. Eu louvo a Deus, pastor Isaías, pela sua vida, pelo que Deus tem feito, e louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. E também trazendo a saudação do meu pastor presidente, pastor Antônio José Azevedo Pereira, que é muito amigo do pastor Isaías. Um dia antes estive com ele para pegar a carta de recomendação, e a primeira coisa que ele lembrou foi da pessoa do pastor Isaías, enviando um abraço à igreja do Senhor Jesus aqui em Foz do Iguaçu, onde ele tem muita vontade de conhecer aqui a igreja, de conhecer a cidade, e mandou dizer para o pastor Isaías que logo, logo vai estar aqui visitando a igreja em Foz do Iguaçu. Nós sabemos que os nossos pastores são muito ocupados, mas ele está buscando um tempinho lá na agenda para brevemente estar aqui em Foz, para compartilhar da bênção de Deus e também da comunhão com o pastor Isaías. Eu quero louvar a Deus pelos demais irmãos, quero louvar a Deus pela vida do irmão Vicente, também meu amigo ali, está ali a irmã Noêmia, são bênçãos de Deus. O irmão Vicente é meu vizinho lá de estado, né? É bem próximo ali, filho ali também do estado próximo ali do nosso Ceará, e o Senhor também tem nos dado essa comunhão. Queridos irmãos, eu quero também louvar a Deus e dizer aos irmãos, estivemos com o pastor Isaías e falamos algo acerca da igreja ali em Fortaleza. Trabalhei por 12 anos no interior do estado, mas aprove ao Senhor agora, menos de dois anos e aproximadamente, o Senhor nos levar para Fortaleza e trabalharmos ali com o nosso pastor presidente, o pastor Antônio José, que é o pastor presidente da Igreja Central, ali na cidade de Fortaleza. E para os irmãos que não sabem, nós realizamos agora, no dia 6 de setembro, o centenário das Assembleias de Deus no estado do Ceará. O Ceará é o segundo estado que celebrou o centenário, e estivemos agora em uma grande festa. O pastor Isaías não pôde ir, mas enviou seu representante. E meus irmãos, algo inédito aconteceu ali em Fortaleza. Pela primeira vez,
a Assembleia de Deus lotou a Arena Castelão. A Arena Castelão hoje vai receber aproximadamente 63 mil pessoas, e naquele dia, no dia 6 de setembro, nós estivemos ali exatamente com 63 mil pessoas adorando a Deus naquele dia, onde Fortaleza acordou, e a partir daquele momento eles viram que a igreja do Senhor Jesus ali está em pleno crescimento. Foi uma grande festa, onde o Senhor abençoou de uma maneira grandiosa. Foi uma semana e aproximadamente quase um mês de festa. Tivemos 6 dias de oração, tivemos o dia para o Senhor, tivemos um batismo na praia de Iracema, pastor Isaías, que nunca foi realizado. E ali aproximadamente 3 mil pessoas desceram as águas naquele dia. Pastor Isaías conhece ali, é uma área nobre, as pessoas têm dificuldade até de aceitar o Evangelho, mas naquele dia nós realizamos ali, a igreja realizou esse grande batismo, e as pessoas ficaram observando a igreja e o que Deus fez durante aqueles 30 dias de festa, onde o Senhor salvou milhares e milhares de almas, aceitaram a Jesus. Um estado, meus irmãos, que era conhecido pela pobreza, que é conhecido pelas dificuldades, era o estado que menos o evangelho crescia no Brasil, perdia apenas para o Piauí, mas hoje Deus está abrindo as portas do evangelho e as igrejas estão sendo abençoadas. O Senhor tem salvado ali de uma maneira maravilhosa. Eu queria dar esse testemunho à igreja daquilo que o Senhor está realizando ali em nosso estado. Amados irmãos, o texto da palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Queridos, esse texto, esta palavra, ela foi pregada por um profeta Joel, que é um dos profetas menores do Antigo Testamento. O profeta Joel, ele trouxe uma palavra ao reino de Israel em uma época de crise espiritual. Ele trouxe uma palavra de Deus em um momento oportuno, em um momento urgente que estava acontecendo em Israel. O profeta Joel, fazendo parte dos profetas menores, não significa que ele era menos importante do que os profetas maiores, não. O profeta Joel foi um dos profetas importantes para a nação de Israel, porque ele trouxe uma palavra oportuna, ele trouxe uma palavra naqueles dias urgente, falando, profetizando em uma época de calamidade, em uma época em que a nação estava passando por um momento de crise. Se nós observarmos os textos anteriores ao versículo que li, o capítulo 1 deste livro, você vai ver que Deus dirige-se a Joel. E, amados irmãos, o interessante é que Deus, ele é tão cuidadoso, ele é tão singular, que ele se dirige a Joel e ainda diz: olha, é você, Joel, filho de Petuel. Por quê? Porque a palavra Joel era um nome comum na época. Existia muitos Joéis na época, existia muitos homens com este nome, mas o Senhor se dirige a este profeta, a este homem que não tinha uma linhagem sacerdotal, um homem que não tinha uma linhagem talvez profética, era um homem que estava no anonimato, era um homem que estava por detrás das cortinas, por detrás dos bastidores, não era um homem que estava na mídia, não era um profeta que estava alcançando e pregando para multidões, não era um profeta que era conhecido por todos, mas era um homem que estava no anonimato, um homem simples, um homem do campo. E Deus então, ele chama este homem, ele chama este profeta para falar e pregar a sua palavra à nação de Israel. E meus irmãos, eu quero que você observe uma coisa:
Se você puder ficar com a Bíblia aberta, você vai ver que nesta época Deus estava disciplinando o seu povo. Deus estava, meus irmãos, colocando orientações sobre o seu povo. Por quê? Porque a terra estava assolada. A Bíblia diz que não havia alegria em Israel. A terra não dava mais o pão. Não havia mais, meus irmãos, óleo, não, a videira, a oliveira, o trigo, eles fecharam, eles pararam de ser produzido. A Bíblia diz no versículo de número 10 do capítulo 1, que o campo estava assolado, a terra estava triste, o trigo estava destruído, o mosto se secou e o óleo faltou. Era um momento difícil para a nação de Israel. A Bíblia diz que os lavradores, eles se envergonhavam. Aleluia. Os vinhateiros gemiam. O povo chorava. E, amados irmãos, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 12... que a vide secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos de Israel. Aleluia. Amados, esta era a situação daquela nação. Havia fome em lugar de fartura. Havia tristeza e choro em lugar de alegria. Havia seca ao invés de chuvas abundantes. Havia, meus irmãos, prejuízo em vez de restituição. Em vez de lamentação e solidão, havia tudo isso. E o povo estava gemendo, chorando. Esta era a situação da nação de Israel naqueles dias. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite, amados. Deus enviou o tempo da restauração. Deus enviou o tempo de refrigério. Deus mudou o cativeiro. Deus transformou o cativeiro da nação de Israel. Sabe por quê? Quando o povo estava nesta situação, Deus chama Joel e diz: olha, Joel, diz para o povo o seguinte: eu quero mudar essa história. Eu quero mudar esta situação. Mas o povo precisa tomar algumas atitudes. O povo precisa cingir. O povo precisa lamentar. O povo precisa chorar. O povo precisa se humilhar na minha presença. E uma coisa interessante, pastor Isaías, e eu creio que o Senhor me dá liberdade para dizer o que o Espírito do Senhor está colocando no meu coração. A primeira coisa que Deus falou a Joel: olha, diz ao sacerdote, fala aos meus líderes, que eles devem lamentar e chorar. Gemei, ministros meus, no altar, e entrai e passai. Dizei aos meus sacerdotes que eles se vistam de panos de saco durante a noite. Oh, aleluia. O Senhor chama Joel e diz: olha, ministros do meu Deus. Sabe por que, meus irmãos, Deus estava dizendo isso? É porque naqueles dias a Bíblia vai dizer que não havia mais sacrifício, não havia mais adoração, não havia mais oferta. O templo estava fechado, os crentes não levavam mais os seus sacrifícios diante de Deus no templo do Senhor. E o Senhor diz: olha, digam a eles que gemei entre o alpendre e o altar. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor vai dizer: olha, eu quero que vocês não rasguem apenas as vossas vestes. E isso aqui é interessante, meus irmãos, porque era comum em Israel. Em momento de crise, em momento de humilhação, em momento de opróbrio, a Bíblia diz que os israelitas, eles rasgavam as suas vestes. Eles se vestiam de panos de saco. Eles se cobriam de cinzas, como sinal de humilhação diante de Deus, como sinal de quebrantamento diante de Deus. Mas Deus vai dizer: olha, eu quero que vocês façam mais do que isso.
Eu quero que vocês façam além disso, além de rasgarem as vossas vestes, além de vocês vestirem-se de panos de saco, além de vocês se cobrirem de cinzas, eu quero que vocês rasguem os vossos corações. Aleluia. Deus nessa noite está falando com cada um de nós, meus irmãos. Deus, Ele deseja que você traga o seu sacrifício. Deus, Ele deseja que nesta noite você traga a sua adoração. Deus, Ele deseja que você traga a sua oferta. Deus, Ele deseja que você se quebrante diante dEle nesta noite. Deus, Ele deseja que você derrame a sua alma diante dEle nesta noite. Deus, Ele deseja que você chore na presença dEle nesta noite. Meus irmãos, eu não quero ser saudosista, mas alguns cultos atrás nós trazíamos os nossos lenços, não apenas para enxugar o nosso suor, mas era para enxugar as nossas lágrimas, porque nós nos derramávamos na presença de Deus. E nessa noite Deus está dizendo, Ele quer que você não rasgue apenas as suas vestes, Ele não quer que você apenas se vista de saco, se cubra de cinza, mas Ele deseja que você rasgue o coração, para que a chama de Deus, a chama do Espírito, a ação de Deus nesta noite entre na tua vida. Aleluia. Meus irmãos, naquele momento difícil, a Bíblia diz que Deus diz a Joel: olha, Joel, diga ao meu povo que eu quero mudar a sorte deles. Eu quero trazer algo novo. Aleluia. Quando o povo de Deus se arrepende, meus irmãos, a vitória de Deus chega para o povo. Quando o povo de Deus se arrepende, amados irmãos, Deus, Ele transforma, aleluia, a pobreza, Ele transforma a seca, Ele transforma em um lugar árido, em lugar de fartura. Deus, Ele deseja mudar a tua sorte, meu irmão. Deus, Ele deseja mudar a tua vida nesta noite. Se você está vivendo um momento de opróbrio, de sofrimento, de angústia, se você está atravessando o deserto nessa noite, Deus está dizendo para você, Ele vai mudar a tua sorte. Esse opróbrio Deus vai tirar, este inimigo que está te perseguindo Deus vai destruir, e Ele vai trazer nova vida para a tua vida nesta noite. Se você crê, levanta a sua mão e adora, glorifica o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. O Senhor disse a Joel: olha, Joel, diz ao povo que o gado que estava gemendo, eu quero alegrá-los, trazendo pastagem. Onde não havia óleo, eu quero trazer o óleo de volta. Onde não havia trigo, eu quero trazer o trigo de volta. Onde não havia vinho, eu quero trazer o vinho de volta. Deus estava dizendo: eu quero trazer a alegria de volta. Eu quero trazer a minha presença de volta. Eu quero trazer o meu alimento de volta. Eu quero alimentar vocês, mas vocês precisam lamentar, gemer, estar diante de mim, para que eu venha mudar a vossa sorte. E esse tempo de refrigério chega, meus irmãos. Esse tempo de mudança chega. Sabe por quê? Porque quando Deus mostra a Joel a situação, o Senhor diz: olha, Joel, toca a buzina em Sião. Glória a Deus. Toca a buzina em Sião e perturba, e clama em alta voz no monte da minha santidade. Deus estava dizendo o seguinte, meus irmãos: as buzinas eram tocadas, na maioria das vezes, para fora dos muros. As buzinas eram tocadas quando o inimigo estava às portas. A buzina era tocada quando o povo estava na iminência de o inimigo atacá-lo. Mas Deus diz o seguinte: olha, vocês não vão tocar a buzina para fora. Vocês não vão tocar a buzina para fora do muro de Jerusalém. Vocês não vão tocar a buzina anunciando a chegada do inimigo, mas vocês irão tocar a buzina em Sião, para dentro de Sião, para as portas de Sião. Sião precisa ouvir a minha voz. Jerusalém precisa ouvir as trombetas de Deus tocando. E nessa noite Deus está dizendo aqui que Ele vai tocar as suas trombetas, não para fora, mas aqui dentro, pastor Isaías. Aleluia, glória a Deus. E aí, meus irmãos, versículo 16, a Bíblia diz que Joel chega e diz: olha,
congregai o povo, santificai, junta aí os anciãos, congrega os filhinhos, até os que mamam, os noivos saiam das suas câmaras, a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, entre o alpendre e o altar e diga: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Deus estava dizendo: olha, o opróbrio ele vai ter que sair, o inimigo vai ter que ir embora, aqueles que estão zombando da minha obra, eles vão ser destruídos. Meus irmãos, existem momentos na nossa vida que o inimigo ele fica zombando da nossa cara, pastor Isaías. Existem momentos da nossa vida, meus irmãos, que o opróbrio que tenta nos subjugar fica rindo das nossas caras, da nossa igreja, rindo do nosso ministério. Mas Deus, ele faz uma promessa aqui, no momento que ele entrega a sua palavra, para que haja restauração. Deus diz o seguinte, ouça bem o que Deus diz. Deus diz em primeiro lugar: o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vou trazer de volta o trigo, eis que eu vou trazer de volta o mosto, eis que eu vou trazer de volta o óleo, e sereis fartos, e não vos entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor está fazendo grandes coisas. O Senhor ainda diz, meus irmãos, no verso 23, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus. E lá no versículo 27 Deus diz: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor. Quando o tempo de restauração chega, a primeira coisa que acontece, amados irmãos, Deus ele ouve a oração do seu povo. Aleluia, glória a Deus. Não existe nada que venha suportar o poder da oração da igreja. Não existe inimigo que venha suportar a oração do povo de Deus. Quando Deus envia o seu anjo, ele mata 185 mil, e o exército de Senaqueribe cai por terra, porque ele é poderoso. Quando Deus chega com um tempo de restauração, ele vai ouvir a tua oração, meu irmão. A oração é o segredo da vitória para o teu ministério. A oração é o segredo da vitória para a tua vida. A oração é o segredo de vitória para a tua família. A oração é o segredo de vitória para as tuas finanças. A oração é o segredo da vitória para o teu futuro. Sabe por quê? Porque quando o tempo de restauração chega, Deus ouve a oração do seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Se você está sentindo a presença do Senhor, eu quero convidá-lo a glorificá-lo nessa noite. Se você crê no poder da oração, querido, comece a orar e dizer ao Senhor a tua necessidade. Se você crê no poder da oração, comece a orar a Deus e dizer: Senhor, manda o trigo, manda o óleo, manda o vinho. Eu quero a presença do teu Espírito. Eu quero, Senhor, a alegria do teu Espírito. Nesta noite Deus deseja restaurar a tua alegria. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Deus restaura a oração do seu povo. Aleluia. Uma outra coisa que acontece, meus irmãos, quando Deus traz a restauração à sua igreja e ao seu povo, Deus envia o trigo de volta. Deus envia o mosto e Deus envia o óleo. Trigo está falando aqui, sabe de quê, queridos? Pão espiritual. Aleluia. Eu vou dizer o que o Espírito Santo ele coloca no meu coração, pastor Isaías, para dizer nessa noite a muitos que estão aqui. Existe um homem na Bíblia que deixou a terra do pão, a casa do pão.
Existe um homem na Bíblia que deixou a sua casa, a sua terra. Este homem é Elimeleque. Era um homem de bem, era um homem que tinha finanças em Belém. Mas aí na primeira seca ele fez que nem um cearense, deixa o Ceará e vem para São Paulo. E quando chega ele vai encontrar as mesmas mazelas que tem lá no Ceará. E foi exatamente isso que aconteceu com Elimeleque. Na primeira prova, na primeira falta de pão, ele junta as suas malas, ele chama a sua esposa Noemi, ele chama os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e eles dizem: olha, vamos para Moabe, vamos para a terra de Moabe. Meus irmãos, eu fico imaginando o que passou na cabeça de Elimeleque. Os moabitas eram inimigos número 1 de Israel. Os moabitas eram inimigos número 1 do povo israelita. E eles descem aos campos de Moabe. Ele vai morar com o inimigo, ele vai trabalhar para o inimigo. E dizem alguns historiadores que de Belém a Moabe não era uma distância muito grande, eram aproximadamente 100 e poucos quilômetros. Se havia seca em Belém, havia seca em Moabe, porque eram cidades próximas. E Elimeleque deixa Belém, deixa a casa do pão, e ele vai para Moabe. Mas quando ele chega em Moabe, à procura de pão, à procura de prosperidade, à procura de uma nova doutrina, à procura de uma nova igreja, a Bíblia diz que ele não encontra o que ele queria, ele encontra a morte. Elimeleque morre, Noemi fica viúva, os 2 filhos ficam na orfandade. E aí, meus irmãos, os 2 filhos de Elimeleque agora continuam a descendência do seu pai. Eles começam a trabalhar, a sustentar a sua mãe. Mas a Bíblia diz que algum tempo depois que esses 2 jovens estão casados, a morte visita mais uma vez a casa de Noemi. E agora morrem os seus 2 filhos. Ela fica sozinha, com 2 noras. E o interessante é que Deus, a Bíblia vai dizer que um certo dia Noemi está em casa e ela ouviu falar que havia pão na terra do pão. Alguém chega para ela e diz: olha, tem pão lá em Belém, o povo está vivendo em fartura. E ela começa a dizer: ah, meu Deus, por que nós deixamos a nossa terra? Por que nós deixamos a nossa casa? Por que nós deixamos Belém? Se nós estivéssemos aguardado, nós teríamos vivido. Meu esposo não estaria sepultado em terras estrangeiras, os meus filhos ainda estariam comigo. Mas por causa de uma decisão errada, de deixar a terra do pão e vir para Moabe, agora eu retorno sozinha. E Noemi chega para suas 2 noras e diz: olha, juntem as malas de vocês aí, voltem para a terra dos seus pais. Eu sou velha, eu não tenho mais filhos para dar a vocês. Voltem para a vossa terra, voltem para as vossas famílias, voltem para os vossos deuses. E uma delas se despede, órfã, vai para a terra do seu pai. Mas a Bíblia diz que Ruth chega e diz: olha, não, senhora, para onde você vai, eu irei também. O que você comeu, eu comerei. Aonde você pousar, eu vou pousar. O teu Deus é o meu Deus, a tua terra é a minha terra, a tua casa é a minha casa. Eu vou voltar para Jerusalém, eu vou voltar para Belém. E a Bíblia diz que agora Noemi, ela faz o caminho de volta. E quando ela chega em Belém, meus irmãos, havia e tinha pão em Belém. Sabe por quê? Porque se ela não houvesse deixado Belém, ela ainda estaria com a sua família. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Não deixe a casa do pão, não deixe a Belém de Deus, continue na casa do pão, porque o pão está aqui. Aleluia, aleluia, o pão de Deus está neste lugar. Meus irmãos, eu tenho visto tantas pessoas que tomam decisões erradas, e lá na frente eles encontram a morte, na frente encontram a desgraça, lá na frente encontram a derrota, lá na frente encontram o sofrimento, lá na frente eles encontram a morte, porque deixaram a casa do pão. E Deus está dizendo: Ele vai suprir o teu pão, é neste lugar. Deus nessa noite, Ele vai trazer o pão de volta. E Ele vai trazer também o mosto, o vinho, que significa alegria.
Se você está aqui nessa noite amargurado de coração, triste de coração, Deus vai trazer alegria ao teu coração. E em último lugar, a Bíblia diz que Deus traz de volta também o óleo, e dele sereis fartos. Óleo aqui fala da presença do Espírito Santo. O Senhor deseja trazer a presença do seu Espírito de uma maneira completa sobre a tua vida. Nós não podemos viver e nos ausentar da presença do Espírito de Deus, queridos irmãos. E Deus diz aqui, olha, eu vou trazer de volta o óleo, eu vou trazer de volta o meu Espírito. E aí eu vou, meus irmãos, lá para o versículo de número 27, e Deus vai dizer, olha, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu ainda sou o Senhor. Deus está neste lugar nesta noite, queridos. Deus está nesta casa, nesta noite. A sua presença é real neste lugar. A sua presença é real nesta casa. Se você ainda não está sentindo a sua presença de uma maneira completa e plena, abra o seu coração, rasgue o seu coração nesta noite, porque Ele está aqui para encher a tua vida, Ele está aqui para tocar e soprar no teu coração, Ele está aqui para alegrar o teu coração, e Ele está dizendo, olha, saibam que eu ainda sou o Senhor. Aleluia. Deus ainda é o Senhor desta igreja, pastor Isaías. Oh, aleluia. Esta obra não é do pastor Isaías. Esta obra não é do ministério de Foz do Iguaçu. Esta obra não é, meus irmãos, de uma convenção. Nós respeitamos as nossas convenções, mas eu digo aqui na autoridade do Espírito Santo, esta obra ainda é de Deus. Deus está dizendo, eu ainda sou o Senhor desta igreja. Lá em Apocalipse capítulo 3, nas cartas da igreja da Ásia, o Senhor sempre vai dizer, olha, eu ainda ando no meio da igreja, eu ainda estou no meio da igreja, eu ainda estou no controle da minha igreja, eu conheço a minha igreja, eu conheço o meu povo, e Deus está dizendo, eu ainda sou o Senhor desta igreja. Rabacalabashurianda, rabacalabahas. E aí, meus irmãos, Deus vai dizer, e eu quero concluir agora com esse texto, aleluia. O Senhor vai dizer o seguinte, olha, Joel, diz ao meu povo, que há de ser, que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O que é que Deus estava dizendo aqui? Essa palavra, e há de ser que depois. Deus estava dizendo o seguinte, depois que vocês gemerem, depois que vocês lamentarem, depois que vocês rasgarem as vossas vestes, depois que vocês se cobrirem de panos de saco, depois que vocês rasgarem os vossos corações, depois que vocês trouxerem as vossas ofertas, depois de vocês se converterem a mim, depois de vocês congregar o povo, depois de vocês santificar a congregação, depois de vocês juntar e congregar os filhos até os que mamam, depois que os sacerdotes chorarem, depois que vocês estiverem entre o alpendre e o altar, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quem nessa noite deseja receber a porção do Espírito Santo, fica de pé em nome de Jesus. Posso ir, pastor Isaías? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.